Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 8 do capítulo 12. Assim nos diz o Senhor: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for por um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Deus eterno, nós mais uma vez te louvamos pelo teu infinito amor e pela tua infinita misericórdia. Te louvamos também, ó Deus, pela tua provisão diária sobre a nossa vida. E agora, ó Deus, suplicamos a ti que o Senhor nos dê alimento novo nesta manhã. Nós lemos um texto da tua palavra que é muito conhecido de nós todos. Mas suplicamos a ti que as lições extraídas deste texto e aplicadas a nós pelo teu Santo Espírito transformem-nos mais uma vez. Que saiamos daqui diferentes, renovados, educados pelo Senhor e fortificados no teu poder. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Você já deve ter sentido a frustração de algo acabar. É muito ruim. E em qualquer situação da vida, algo que você gosta ou algo que você esperou, e que tem um fim. Sejam férias, coisas de entretenimento, coisas de comida. É muito bom iniciar coisas, desfrutar de coisas boas, mas é frustrante quando essas coisas acabam. Não são apenas as crianças que acham ruim quando o pai chama para ir embora. Os adultos também não gostam. Vamos imaginar uma cena, pais e filhos na praia. E a frustração pode vir para os dois grupos. Quando a hora de ir embora chega, as crianças vão chorar. E os pais vão ficar com taquicardia, porque vão ter que voltar para casa com as crianças. É claro, isso não em famílias cristãs. Família cristã é sempre harmônico, sem problema nenhum. Mas nós temos dificuldade quando as coisas chegam ao fim. Alguns têm muita dificuldade com mudança, outros sofrem muito com finais de ciclo.
E aí as síndromes, uma lista gigantesca, que na maior parte delas, desta lista, a maior parte destas coisas, não é suportada pelas Escrituras. Mas e quando a vida chega ao fim? Não há muito espaço para frustração. Vamos pensar nos nossos irmãos. Sem permissão deles, eu vou utilizá-los. Mas eles esperaram pouco tempo pela gestação. Em um tempo anterior à espera, na verdade, eles lutavam contra o Senhor para ter filhos. Não era muito a predisposição deles. Eles mesmos já confessaram isso. Mas o Senhor foi quebrantando o coração, vez após vez. Perguntei uma vez para ela, por que você mudou de ideia? Ela falou, de ouvir as orações das irmãs que estavam pedindo filhos. E então ela pediu, e o Senhor deu. E eles estavam animados. Mas aí o Senhor encerrou a vida daquela pessoa que estava sendo gerada. É Ele o único que pode fazer isso. Imagine o sentimento de frustração. E essa foi a primeira coisa que nós conversamos. Ela é muito espontânea, né? Primeiro eu não queria, depois eu quis, e agora eu não vou ter. E nós temos orado por eles. E o Senhor opera maravilhas no coração dos seus filhos. Mas e quando tudo chega ao fim? Aí, quando tudo chega ao fim, e esse não é o caso deles, não é o caso deles, é o nosso caso, aí nós começamos a lamentar o que nós não fizemos. Se nós estávamos num bom jantar, a frase é, podia ter comido mais. Se nós estamos num momento de lazer, poderia ter aproveitado mais. Se nós estamos sentindo falta de alguém, devia ter conversado mais com aquela pessoa. Que tristeza. Nós não lidamos bem com a frustração. E Deus tem o poder para destruir a frustração de nós todos. Porque Ele cria as coisas com ordem e cria as coisas com propósito. Quando nós confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida e o nosso entendimento ao Senhor, nós teremos menos oportunidades para nos frustrar. E vamos ter mais oportunidades para repetir as frases de Paulo, como por exemplo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Antes que tudo chegue ao fim, você precisa tomar algumas atitudes. E é a partir de hoje. O texto que nós lemos mostra que a vida chegará ao fim. E antes que isso aconteça, você deve fazer algumas coisas. A primeira delas é alegrar-se, honrando a Deus e afastando-se daquilo que te causa aflição. E além disso, lembrar-se do seu Criador enquanto há vida, pois Ele levará tudo a juízo. Nós temos aqui, neste texto, a ideia de uma alegria intencional e uma alegria que é adoradora. Nós não costumamos, no nosso meio reformado, usar muito esse adjetivo, né? Adoradora, adorador. Mas esta alegria aqui precisa servir para adorar a Deus. Então, uma alegria intencional e adoradora. E também nós seremos chamados a uma devoção urgente. Portanto, o tema da mensagem é este. Antes que tudo chegue ao fim, você precisa fazer duas coisas. A primeira delas, do verso 9 ao 10 do capítulo 11. Alegre-se de tal forma que o Senhor seja honrado. Antes que tudo chegue ao fim, alegre-se de tal forma que o Senhor seja honrado. E a segunda coisa, do verso 1 ao verso 8 do capítulo 12. Lembre-se do Senhor com todo o seu ser. Duas coisas então. Alegre-se
para que o Senhor seja honrado, e lembre-se do Senhor com todo o seu ser. Vamos ao texto. Por mais que se tente evitar, a morte chegará para todos. Para todos. Então, antes que o fim chegue, Salomão vai nos dar alguns conselhos finais. Nós já estamos nos aproximando do final da nossa série de mensagens aqui em Eclesiastes. E há muitas exortações aqui nesses 2 primeiros versículos. Porque eu e você precisamos nos alegrar na vida de tal maneira que o Senhor seja honrado. Há muitos imperativos aqui. Olha só na sua Bíblia. Alegre-se, recreie-se, anda, sabe, afasta e remove. São todas ordens, e ordens para que no fim delas, ou durante até mesmo da execução de todas essas ações, o Senhor seja glorificado. O Senhor seja honrado em todos os momentos. E é muito interessante ainda o fato de que Salomão coloca algumas ações muito fortes aqui. Quando você lê que você deve se recrear, a ideia é de se tornar contente, é de causar alegria. E falar algo neste sentido, num tempo como o nosso, poderia dar motivos para que você se auto-cuide, pura e simplesmente, a despeito do Senhor. Sabe aquela palavra que o pessoal fala do próprio desejo, de cumprir os seus próprios desejos, a palavra hedonismo? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Por outro lado, a Bíblia nos chama a ter e a causar a alegria em nós. Causar alegria no coração durante todos os dias da nossa mocidade. Enquanto houver vigor, nós deveríamos trabalhar para que nós fôssemos alegres. E olha só como isso é forte nesse texto, porque no verso 10 ele vai dizer: remove, afasta de você e do teu coração aquilo que pode te trazer desgosto. A palavra aqui pode ser traduzida também por ira, raiva ou até mesmo aflição. Afasta de você essas coisas. E olha esta ideia aqui no finzinho do verso 3. E remove da tua carne a dor. Este verbo é tão intenso que a ideia é causar a morte de algo. A palavra usada pelo pregador aqui é uma palavra usada para fazer sacrifícios no Antigo Testamento, passar por meio dos pedaços de um animal no momento do sacrifício. Envolve derramamento de sangue. Olha só que interessante como Salomão leva o contentamento e a alegria a sério. Cause a alegria na sua vida, no seu coração. Ao mesmo tempo em que você deve afastar de você aquilo que te traz desgosto e remover da sua carne a dor. Mas por que Salomão tem tanta intensidade nestas imagens? Porque ele diz no fim do verso 10: a juventude e a primavera da vida são vaidade. Nós já estamos treinados com esta palavra aqui. E como ele a utiliza muitas vezes para dar a ideia de passageiro. A nossa juventude, o nosso vigor chegará ao fim. Portanto, alegre-se. Alegre-se. E ao mesmo tempo, anda pelos caminhos que trazem satisfação ao seu coração. E ao mesmo tempo, tira de perto de você aquelas coisas que trazem desgosto. Remove da sua carne aquilo que te traga a dor. Nós, como reformados, usamos alguns documentos de fé. Um deles nós estamos estudando nas escolas dominicais, a Confissão de Fé de Westminster. Mas também usamos o Breve Catecismo de Westminster. Qual é a primeira pergunta deste documento de fé, irmãos? Qual é o fim principal do homem? E a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ou gozá-lo para sempre.
Estas coisas estão juntas. A vida com Deus não é um peso. A vida com Deus não é uma vida de exploração de Deus ou da religião, dos líderes religiosos. A vida com Deus não é algo para te subjugar, para que você viva triste, porque não pode experimentar nada do que a vida tem. É como aquela pessoa que conta o seu testemunho de conversão. Antes de encontrar o evangelho, eu fazia isso, eu viajava, eu tinha isso, eu tinha isso. Agora eu me converti. É triste. Parece que havia uma vida mais alegre antes. Pelo contrário, quando o Senhor nos chama, nós somos libertos da escravidão do nosso pecado. Nós recebemos poder pelo Espírito Santo para destruir aquelas coisas que nos escravizam. A vida com Deus é uma vida de plena alegria. Por isso, olhando para esses textos, você precisa se alegrar de tal forma que o Senhor seja honrado. Enquanto há vigor, a vida vai chegar ao fim. E aí, não vai ter condições, depois que você tiver morrido, de dizer, eu devia ter falado mais, devia ter orado mais, devia ter me aprofundado mais no conhecimento das Escrituras. A vida de alguns cristãos, infelizmente, se parece mais como uma música do mundo, daquela banda de rock famosa, que tem por título um sinônimo do que significa lápide, que é sempre esse lamento. Devia isso, devia aquilo, devia aquilo, devia aquilo. O crente não pode ficar lamentando. O crente precisa viver aquilo que Deus deu. E quando nós usufruímos de todas as bênçãos que Deus nos dá, criando em nós, baseado naquilo que Ele nos dá, a alegria, o contentamento, e afastando de nós tudo aquilo que nos machuca, certamente o Senhor será honrado e nós seremos felizes. Não fosse assim, a palavra bem-aventurança não seria tão repetida na Bíblia. Olha só o Salmo 128. Esse é apenas um exemplo de onde aparece essa expressão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Há a possibilidade de uma vida de plena alegria. E de tal maneira que o Senhor será honrado. Qual é o limite? O limite é a vontade de Deus. Volte os seus olhos lá para Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Salomão não está te dando uma carta de alforria de Deus, para você sair agora vivendo a vida doidado. Salomão está dizendo que diante de Deus, segundo a vontade do Senhor, conforme os planos do Senhor, você terá uma vida feliz, de contentamento, de alegria e com pouco sofrimento. E outra coisa, você precisa se lembrar de que toda a tua busca pela alegria será levada em conta pelo Senhor no dia final. De todas estas coisas, uma tradução mais literal será: o Senhor trará contra, a ideia de um julgamento, de uma decisão de sentença. No dia final, todos os nossos atos, e a gente sabe disso, serão listados diante do tribunal de Deus. Todos eles. Cada vírgula, cada atitude encoberta, cada pensamento contido será levado diante do Senhor. Mas aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus ouvirão a declaração no tribunal.
os teus pecados foram perdoados. Entra no descanso do teu Senhor. E a vida com Deus se torna alegre aqui e com a plena esperança de que nós viveremos eternamente alegres diante do nosso Deus. Só para que você se lembre, abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse 21. Porque ali nós temos um relato breve de como será a eternidade com o Senhor. Apocalipse 21, versículo de número 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E fará o quê? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você deve buscar a alegria de tal maneira que o Senhor seja honrado. Lembre-se disso. A vida vai chegar ao fim. Essa semana estive com um irmão e ele falou assim: pastor, eu entrei numa idade que é muito difícil. Começou a aparecer algumas doenças que eu não tinha. Estou com algumas manchas, estou com algumas dores e essas coisas não tinham acontecido. E eu estou ouvindo ele falar, ele falou assim, é uma idade que dizem os especialistas, é uma idade muito difícil. E quantos anos você tem, irmão? 40. Aí já comecei a me assustar, que eu acabei de fazer 40. Se ele tiver certo, a vida vai acabar. Ela chegará ao fim. E antes que ela termine, viva com alegria, com contentamento. De tal maneira que o seu Deus, que te criou e que tem mantido a sua existência, seja honrado em todos os seus caminhos. Tira da carne a dor, tira do coração o desgosto. Mas há outra coisa que esse texto nos ensina, de maneira muito bela, muito poética. Antes que tudo chegue ao fim, segunda coisa, lembre-se do Senhor com todo o seu ser. Olha só o início do capítulo 12. Há mais uma ordem aqui, mais um imperativo. Lembra-te, a ideia de trazer a memória, de chamar a mente para que ela se lembre do seu Criador nos dias da tua mocidade. Aquela condição, de novo, a mesma história, de vigor, de juventude. Em muitos casos, esta ideia de mocidade era usada para uma idade antes da idade adulta para o judeu. Então, onde há muito vigor, há uma juventude, há um frescor na vida. E aí ele vai colocar 3 momentos que podem alterar a nossa caminhada com o Senhor. E antes que estes momentos cheguem, você deve se lembrar do seu Criador. Essa é a ideia do texto. E aí ele vai dividir isso de forma poética. A primeira coisa é, antes que, é sempre marcado por esta expressão, antes que, olha aí no seu texto. Versículo de número 1. Lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus e cheguem anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. A semana passada nós lemos o Salmo de Moisés, a oração de Moisés, quando ele vai dizer que os nossos dias passam assim, máximo 70, 80, e nestes 80, o melhor deles é canseira e enfado. Tudo bem, alguns especialistas vão contrapor essa ideia, porque a modernidade tem trazido um pouco mais de saúde, as pessoas têm se cuidado mais, os alimentos estão um pouco melhores, alguns alimentos estão melhores, outros piores, mas há uma expectativa de uma vida mais longa, principalmente no nosso país. Isso é fato. As pessoas estão vivendo mais. Mas independente da idade que se chega, haverá um limite no qual o próprio corpo dará sinais de que a velocidade já não pode ser a mesma.
de que aquela juventude, aquele vigor, já não é mais o mesmo. Há uma flacidez maior, há uma lentidão, às vezes até de pensamento. Isso é fato. Haverá um momento em que nós nos depararemos com esta idade, seja ela qual for. Mas antes que esse dia chegue, lembra-te do teu Criador. Viva diante do Senhor com todo o seu ser. Alguns irmãos aqui, a nossa igreja é muito abençoada por isso, já estão sentindo as limitações do corpo. Nossa igreja é muito abençoada por ter esses irmãos experientes aqui conosco, para nos ensinar a viver de uma maneira mais equalizada, com mais experiência de vida com Deus e neste mundo. E até mesmo para vocês, meus irmãos queridos, lembrem-se do Criador de vocês, enquanto vocês ainda estão vivos. Enquanto vocês ainda estão vivos. E há muitas limitações. Muitas. Nós temos aqui conosco a nossa irmã Rose. Ela veio na igreja hoje. Ela está aqui, firme e forte. E eu já sei o que ela vai falar para mim depois do culto. Não vou falar aqui porque está gravando, certo, dona Rose? Mas ela está aqui com a gente. Acabou de celebrar 92. Mas já há algum tempo ela não consegue ler a Bíblia. Mas ela escuta a Bíblia. Antes do esposo dela falecer, o seu Benhur, numa das nossas conversas, ele disse assim: pastor, eu não lembro de nada do que eu leio e muito menos das coisas que o senhor fala. Eu saio da igreja e eu já não lembro mais o que aconteceu. Será que eu devo continuar indo à igreja? Eu falei: meu irmão, a necessidade que o senhor tem de ler a Bíblia, de estar na igreja, demonstra que algo sobrenatural aconteceu, que nem mesmo as dificuldades cognitivas vão roubar do servo do Senhor a fé implantada no nosso coração. Não importa a idade, lembre-se do teu Criador. Tem irmãos aqui que são novos. Vocês, crianças, adolescentes, agora é a hora. Não é quando vocês ficarem grandes. O Criador de vocês é Deus. Lembrem-se dele. Enquanto vocês conseguem fazer as coisas mais rápido. Enquanto vocês conseguem ler mais tempo a Bíblia. Não tem que ficar dividindo a atenção com o marido, com a esposa, com o trabalho, com faculdade. Agora é um tempo bom que vocês podem se devotar a lembrar-se do Senhor. Porque um dia a morte chegará. E olha só, haverá dias maus, nos quais todos nós vamos dizer: não tenho neles prazer. Mas há outros momentos, e de forma muito poética ele vai trabalhar a ideia do envelhecimento. Antes que a velhice nos impeça, e que impeça o funcionamento do nosso corpo. Observe a partir do verso 2. Antes que se escureça o sol, antes que, para você, o esplendor da criação deixe de ser percebida. Verso 3. Antes que os seus braços comecem a tremer. Antes que as suas pernas fiquem fracas. Antes que te caiam os dentes. E aqui a palavra literalmente traduzida são o moedor molar. Aquele último lá, o grandão lá, ó, lá de trás. Antes que os dentes caiam. Antes que você não consiga mais falar. Antes que você não consiga mais enxergar. No dia em que você não puder mais falar altamente. No dia em que você acordar muito cedo. Quando você perder o sono. Que é a expressão te levantares à voz das aves. Antes que você fique surdo
quando até mesmo as harmonias e as filhas da música te diminuírem, ou traduzido literalmente, forem abafadas. Quando você temer o caminho, quando você ficar com os cabelos brancos, quando você já estiver florescido como a amendoeira, quando um gafanhoto te for mais pesado do que qualquer outra coisa, quando você já não tiver mais apetite, a vida vai ficar ruim. Porque o envelhecimento é a marca que nós estamos morrendo. E a morte é a marca de que o pecado entrou no mundo. Então nós precisamos do Salvador dos pecadores. Para que a nossa vida seja mais apetecível. Para que a nossa vida tenha propósitos. Para que nós continuemos a caminhar, mesmo que não tenhamos mais força, mas que estejamos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Eu vou depois compartilhar com os irmãos uma mensagem já de quase 10 anos, do pastor Francisco Leonardo. Ele é sogro do pastor Augusto Nicodemos. Ele já está com seus 90 e tantos anos. Vez por outra ele ainda escreve alguma coisinha. Mas vocês precisam ver de como ele demonstrou crer e amar o Senhor há 10 anos atrás. Isso não mudou hoje, porque o Senhor implantou a fé no coração dele. E com muito ou pouco vigor, o nosso Criador precisa ser lembrado, precisa ser adorado, precisa ser servido com todo o nosso ser. Olha só, antes que os dias maus venham, antes que o funcionamento do corpo nos impeça e, por fim, antes que a morte te impeça, lembra-te do teu Criador. Versículo 6 e 7. E aí, de maneira muito poética, mostrando com estes elementos, quando eles já não têm mais função, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre junto à fonte o cântaro. Aí ele não tem mais utilidade. Para que serve junto à fonte um cântaro quebrado? E o pó volte à terra como era, como Deus fez, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida é passageira, então lembra-te do teu Criador. Você está vivo porque Deus te trouxe à existência. E esta vida que você tem, por vezes, pode ter trazido dificuldades, tristezas, desgosto. Mas em honra ao teu Criador e não às pessoas, e nem mesmo ao seu próprio prazer, mas em obediência, em resposta ao teu Criador, viva esta vida com alegria. Busque alegria e sirva ao Senhor com todo o seu ser. É para isso que nós estamos aqui. Nós gostamos muito de falar entre nós que a nossa vida é vivida diante da face de Deus. E é. É, na verdade, até um lema dos reformados. Coram Deo. É bonito falar em latim, né? A vida diante da face de Deus. Mas a nossa vida, além de ser vivida diante de Deus, é vivida para Deus. Para a glória de Deus. E assim o Senhor vai distribuir bênçãos sem medida. Não meramente porque Ele troca as coisas conosco, mas porque a nossa resposta obediente a Ele vai cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou, que é ter um relacionamento com o Senhor, e não para viver para nós mesmos. Lembre-se de quantas tentativas você já teve de se cuidar, de fazer bem a si, e todas elas falharam. Aí nós voltamos ao início da mensagem, o sentimento de frustração. Ou aquele sentimento de ira, você quer pegar os outros porque você não foi feliz. Mas quando nós reposicionamos o nosso coração e o colocamos em Deus,
nós temos a condição de viver uma vida alegre, com contentamento e também de honra ao Senhor. Portanto, eu queria que você se lembrasse de duas coisas, aplicando aqui esta mensagem e chegando ao final dela. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é: quais as coisas que têm trazido angústia e dor a você? Pense bem. Cada um de nós tem pelo menos uma coisa. Alguns de nós têm pelo menos umas 15. Quais coisas têm trazido angústia e dor? Então, o que é que você precisa fazer? Segundo o texto que você viu hoje, remova da sua carne a dor e glorifique ao Senhor. Mas essa não é uma tarefa fácil. O objetivo maior é honrar o Senhor. Talvez algumas coisas que estão atrapalhando a nossa vida com o Senhor e estão roubando de nós a alegria serão muito difíceis para serem apagadas, mortas em nós. Mas é preciso que você remova da sua carne a dor, para que você consiga alegrar-se nas coisas que Deus tem feito. Há algumas situações que já são limitações da saúde. Não tem muito com que lutar. Elas podem ser equilibradas com algum tipo de terapia, com algum tipo de remédio, com algum tipo de não remédios da indústria farmacêutica. Nós temos irmãos aqui que são adeptos de vários tipos de tratamento, apenas com terapia, com tratamentos fitoterápicos, tratamentos integrativos e também com tratamentos com remédios. Há coisas que podem ser equalizadas com medicação e terapia e que já são marcas de uma limitação nossa. Mas mesmo diante destas limitações, remova da sua carne e do seu coração as coisas que te trazem desgosto. Não estamos mais agora falando de limitação física. Estamos falando daquelas coisas que roubam de nós a alegria. E a principal dessas categorias são os nossos pecados. Você precisa removê-los de você. Sim, com o auxílio do Espírito Santo, empunhando a palavra de Deus, é verdade, mas você tem um único propósito nessa existência: adorar aquele que te criou e te salvou. Então, torne a sua vida mais alegre. Remova de você o que te traz desgosto. As coisas que talvez no teu relacionamento conjugal não estão adequadas, você precisa trabalhar com elas, para que elas sejam expurgadas e assim você veja a bênção que Deus dá para o casamento. As coisas que no seu relacionamento com seus irmãos estão totalmente disfuncionais, ore ao Senhor, busque ao Senhor e remova estas coisas para que você tenha o prazer de viver em harmonia com seus irmãos, ainda que eles não sejam crentes. E assim, tantas áreas da nossa vida, tantas áreas. O medo, a tristeza, que podem roubar de nós a alegria no Senhor, precisam ser confrontadas pela palavra do Senhor. Você, enquanto está vivo, tem forças. Pastor, mas já chegou uma carta. Não tem problema. Se chegou uma carta, dá para resolver. Te acharam, agora você tem que resolver. Pastor, mas assim, já faz uns 10 dias que a gente não se fala. Você que é o crente, dá seus pulos. Vá resolver os problemas. A vida com Deus é uma vida de alegria plena. A vida com Deus é uma vida de alegria plena. E nós precisamos desfrutar dessa alegria antes que a morte chegue. Não é à toa que a Escritura nos orienta. É melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa. Porque quando nós estamos na casa do luto, nós refletimos sobre a vida.
Quando a gente está em festa, a gente não para muito para pensar. Lembra-te do teu Criador. Veja só o que diz o Salmo 118, no versículo 24. Diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todos os dias são a renovação do Espírito Santo na nossa vida. São a renovação da misericórdia do Senhor sobre nós. Nós precisamos nos alegrar. Segunda pergunta que eu quero fazer. O que significa lembrar-se do Criador antes que a morte chegue? Responda com a sua própria vida. Ao Salvador que te concedeu vida eterna. Talvez algumas destas áreas que eu citei, que estão trazendo desgosto, estão caminhando, fazendo com que você caminhe para não lembrar-se mais do Senhor. Estão sendo impeditivos para o seu relacionamento com Deus. Então você precisa trabalhar com elas, para que o Senhor seja o centro da tua vida. Que você o honre com todo o seu ser. Irmãos, por mais que se tente evitar, a morte chegará para cada pessoa. Portanto, nós precisamos, antes que tudo chegue ao fim, nos alegrar no Senhor, de tal forma que Ele seja honrado. E também nós precisamos lembrar dele com toda a nossa vida. Remova da sua carne a dor e do seu coração o desgosto. E honre o Salvador da sua vida. Vamos terminar lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 4. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Viva diante de Deus. Viva para Deus. E que em tudo nosso Senhor seja glorificado e nós sejamos feitos alegres e satisfeitos nele. Vamos orar? Deus eterno, tem misericórdia de nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, para compreender a nossa vida, para examinar a nossa vida. E assim dá-nos a condição de remover de nós aquilo que nos traz tristeza e também aquilo que não te agrada. E assim, ó Deus, que estejamos sempre com os olhos postos em Ti.
sabendo que o Senhor é quem nos criou, é quem provê o nosso sustento, é o Senhor quem nos salvou, e é o Senhor quem nos levará eternamente consigo. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e te pedimos que ela frutifique em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.